O número 13.6.8 no material didático, vamos dar prosseguimento a essa questão dos jesuítas, né? O título aí é O Anticristo e os Jesuítas. Exatamente aproveitando essa deixa, esse tópico de Isaías, quem seria aquele Emanuel lá de Isaías, capítulo 8, versículo 8, é uma interrogação. Esse Emanuel aparece meio diferente do Emanuel de 7,14. Então, por isso eu falei da hipótese de o anticristo se apresentar também como Emanuel, ou até um homem chamado Emanuel seria o anticristo. Questão para nós acompanharmos. O comentário do material didático diz: 2 líderes mundiais se desenvolveram no movimento católico chamado jesuítas. É algo também para vocês pesquisarem, porque isso está claro na internet, né? Realmente eles surgiram, estudaram entre os jesuítas. O Papa Francisco e Emmanuel Macron. Os jesuítas é um grupo ligado ao satanismo dentro da Igreja Católica. Então eu vou fazer uma citação agora de um site, o site cristão, que é o site apologético, o site de apologética, né? O chamado CACP, o Ministério Apologético. Então eles fizeram um artigo baseado em um livro, né, chamado, o título do livro é Refém do Diabo. E esse livro ele não foi escrito por qualquer um, ele foi escrito por uma autoridade de dentro da Igreja Católica, que saiu da Igreja Católica, e ele escreveu esse livro, que eu até recomendo a vocês, e esse artigo ele é uma síntese do livro. Então eu tirei um trecho do artigo para nós podermos ler. O título diz: Satanismo no Vaticano, o refém do diabo. Uma ostensiva adoração a Satanás tem se tornado comum dentro da Igreja Católica Romana, ICR. Em Apocalipse 13:4 lemos o seguinte: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A Bíblia diz, no livro de Salmos 32, versículo 7, que um abismo chama outro abismo. A Igreja Católica Romana foi fundada oficialmente em 314 d.C., com o rótulo de cristã, pelo imperador pagão Constantino e o bispo cristão apóstata Silvestre. Por quê? Porque esse bispo ele havia se desviado naquele período de 10 anos, que foi a pior perseguição do Império Romano, que só sobrevivia quem se tornava espírita, trabalhando lá no templo de Mitra e no templo de Júpiter. E esse bispo, ele se desviou, ele entregou os pergaminhos sagrados para serem queimados e foi trabalhar. Ou seja, ele foi trabalhar num terreiro de macumba e depois voltou com o aval de Constantino para atuar normalmente na liderança dessa igreja que Constantino está fundando. Silvestre, que na linha dos sucessores de Pedro, entre aspas, ocupa a segunda cadeira, de 314 a 335. Essa igreja foi constituída numa ecumênica mistura religiosa de cristianismo, judaísmo e paganismo. E eu sempre afirmo que ela não tem nada de cristianismo, ela fez uma mistura. Como a história se repete, o ecumenismo trouxe de volta todas as características dos primeiros tempos do cristianismo apóstata, com o Concílio Vaticano II. A partir do mesmo, alguns membros da alta hierarquia católica têm avançado muito além da perversão dos falsos dogmas da Igreja Católica Romana, dedicando-se de corpo e alma à adoração do príncipe das trevas. Bom, o que esse livro diz, esse católico, esse bispo que resolveu sair da Igreja Católica, que ele verificou realmente que não tem nada de igreja, não tem nada de Deus, é um satanismo.
Segundo informações de algumas confiáveis testemunhas, Satanás tem penetrado em todos os corredores do Vaticano, até mesmo na Catedral de São Pedro. Muitos padres e bispos têm feito pacto de lealdade ao diabo, assinando esses pactos com o próprio sangue. Aqui eu tenho até uma visão um pouco diferente do autor. Eu digo o seguinte: desde Constantino, essa instituição, a forma como ela matava, que ela torturava as pessoas, os cristãos, ela se gloria em dizer que no 7º século da era cristã ela teria exterminado todas as igrejas que não aceitavam o batismo infantil. Quem se gloriaria de uma coisa dessa? Essa instituição, ela perverteu os reis da terra, ela estava sentada sobre os reis da terra, como o Apocalipse diz. Ela é a Babilônia apocalíptica. Então eu não digo que ela abraçou Satanás agora. Ela sempre foi. Bom, mas o artigo prossegue. E essas acusações não têm partido de escritores ou jornalistas protestantes desejosos de detonar a Igreja Católica Romana, mas de altos prelados do próprio Vaticano. Dizem eles que o satanismo já atingiu um grau tão elevado dentro da Igreja Católica Romana que até mesmo o papado já foi contaminado pelo mesmo, e que muitos padres e freiras nos Estados Unidos e em todo o mundo têm feito os seus pactos hemoplásticos, ligados a sangue, no caso das freiras enclausuradas, que assinam pactos de sangue em obediência aos padres e madres superiores. Durante a Idade Média, muitos cristãos e judeus inocentes foram queimados na fogueira sob acusação de feitiçaria. Um desses casos foi o da francesa Joana d'Arc, acusada de feitiçaria, queimada e mais tarde canonizada pela Igreja, entre aspas, infalível. Na década de 1990, o ex-padre jesuíta Malachi Martin, falecido em 27 de julho de 1999 em Nova York, expôs uma arrasadora crítica à Igreja Católica Romana, instituição da qual ele se desligou desiludido após ter ali permanecido por 10 anos. Durante 6 anos, 1958 a 1964, Martin esteve pesquisando a escalabrosa história da Igreja Católica Romana dentro do Vaticano. E após ter se desligado da mesma, ele escreveu e publicou alguns livros em Nova York, sendo um dos mais contundentes o Hostage to the Devil, Refém do Diabo. Neste livro, Martin faz declarações deste quilate. Sim, é verdade, Lúcifer foi entronizado dentro da Igreja Católica Romana. Como eu disse, essa instituição ela já foi fundada com princípios pagãos. Então ele já estava entronizado, e não Lúcifer, Eles usam esse termo Lúcifer, esse termo não é correto, é melhor usar o dragão. Lúcifer significa portador da luz, a Bíblia nunca usa esse termo para descrever o dragão. O comentário prossegue. Quando entrevistado pela revista Fátima Crusader, Martin confirmou essa declaração, expressando tristeza e amargura ao constatar que a Igreja Católica Romana, da qual fazia parte há tantos anos, tornou-se moralmente decadente e espiritualmente réproba a partir dos anos 60. Eu repito, essa instituição, a história dela, diz que ela sempre foi uma instituição caída. Ela já foi fundada caída. O comentário prossegue. Assim como os Beatles ajudaram a liquidar a fé e a moral da Inglaterra, tornando-se os deuses pagãos do mundo ocidental através da ideologia satânica de Martin, que diz Martin que qualquer pessoa que esteja a par dos feitos do Vaticano nos últimos 35 anos deve saber que o príncipe das trevas já fixou residência dentro da corte de São Pedro. Em seu best-seller,
The Kiss of the Blood, Martin oferece um grande apoio ao Papa João Paulo II no seu intento de governar o mundo. Contudo, logo após ter publicado esse livro, Martin começou a duvidar dos sinceros propósitos da Igreja Católica Romana de promover a reconstrução global. Dizia ele que não conseguia entender como o Papa João Paulo II tem permitido que o satanismo se instale e cada vez mais se desenvolva dentro da Igreja Católica Romana. Uma informação desse tipo, partindo de um ex-padre jesuíta, em cuja ordem o ocultismo era praticado pelo seu próprio fundador, Inácio de Loyola, é simplesmente chocante. Inácio de Loyola foi um dos maiores assassinos da história da humanidade, né? E não sei como alguns podem considerar ele como uma referência de santidade. Diz Martin que rituais meticulosamente organizados têm blasfemado e mascarado diabolicamente o santo sacrifício da missa. Contudo, o autor cristão Dr. Ronald Cook, em seu livro Anticristo e Optimismo, por mim traduzido, dá aqui a sua opinião a respeito do assunto, criticando uma declaração do pregador Billy Graham, semelhante à de Martin, sobre a chamada Missa Negra. A mais infame blasfêmia do ritual satânico é a Missa Negra. Peterson descreve como os participantes tentam subverter tudo o que conhecem sobre o cristianismo. O crucifixo é pendurado de cabeça para baixo. Você pode observar que o Papa utiliza, né, esse crucifixo. Ele recebeu um crucifixo desse, de um comunista. O altar é coberto de preto em vez de branco. Os hinos são cantados de trás para frente. O ritual é executado por um sacerdote despido de vestes sacerdotais. Foi o que Billy Graham escreveu. A isso responde o Dr. Cook. É realmente triste constatar que os reformadores ingleses foram todos martirizados não por causa da missa negra, mas por causa da missa católica romana, né? Então, como eu disse, é uma questão que você está falando de uma história completa. Desde que Constantino fundou, nós verificamos que realmente essa é uma instituição sem características cristãs. E até eu sempre falo, quem diz que a Igreja Católica em algum momento foi Igreja de Jesus, ele não sabe o que é ser Igreja de Jesus. Como que ele vai aplicar o simbolismo bíblico? A Bíblia diz que a igreja seria a coluna e firmeza da verdade. Essa instituição, a história comprova que ela estava ligada à mentira, sempre esteve. A Bíblia diz que a igreja de Jesus seria a luz do mundo. O período que essa instituição dominou, principalmente depois da queda do Império Romano, em 476, esse período é chamado de Era das Trevas. Bom, o artigo prossegue. Preocupar-se se o crucifixo é um ídolo, fica pendurado de cabeça para baixo ou na posição correta, demonstra de fato uma ignorância monumental em relação à Bíblia. Nenhum cristão verdadeiro deveria comparecer diante de um altar, quer esteja ele coberto de branco, vermelho, amarelo ou preto, ora bolas, né, diz o Dr. Cook. Se Malak Martin fosse a única autoridade dentro da Igreja Católica Romana a fazer essas acusações, poderíamos considerá-las fruto de uma frustração religiosa e até arquivar o assunto. Contudo, nos idos de 1976, o próprio Papa Paulo VI afirmou numa reunião de prelatos que a fumaça de Satanás penetrou no santuário da Catedral de São Pedro e prosseguiu dizendo que havia sido informado de que ali
eram rezadas missas negras, exatamente no lugar onde o Papa celebrava as Santas Missas. Diante de milhares de assistentes ao Congresso Internacional de Fátima, no ano 2000, o arcebispo Milingo, exorcista e autor do best-seller Cara a Cara com o Diabo, disse que a adoração a Satanás dentro da Igreja Católica Romana é a terceira dimensão do mal, sendo ela a mais perigosa de todas, porque é sutil e por demais tenebrosa. Ele disse que mal pôde acreditar quando descobriu a existência dessa terceira dimensão dentro da Igreja Católica Romana. Porém, não era de estranhar, considerando que Judas Iscariotes fazia parte do grupo dos 12. Em João 6,70, Jesus afirma que Judas é um diabo. Em João 13,27, lemos que após receber o pão das mãos de Jesus, entrou nele Satanás. Isso mostra como os que parecem estar mais próximos de Jesus podem ser verdadeiros ministros de Satanás. Milingo lamenta que o diabo esteja recebendo proteção dentro da Igreja Católica Romana, como se fosse um animal de estimação, e que os exorcistas até tenham sido proibidos de exercer suas funções dentro da mesma. E afirma que certamente existem padres e bispos transformados em seguidores de Satanás. Em seu livro, O Espírito do Catolicismo Romano, por mim traduzido, a ex-freira Marian Collins, no extenso capítulo 12, apresenta a inacreditável revelação de que muitos padres e freiras ligadas à ordem jesuíta estão praticando o mais agressivo ocultismo da nova era, com toda a imoralidade daí resultante. Então, quer dizer, essa ordem dentro da Igreja Católica, ela é uma ordem que ela já vem com um histórico antigo, desde o seu fundador, com um histórico de denúncias de satanismo. Ela foi criada para poder matar reformados, matar pessoas, uma operação estranha dentro do catolicismo. O catolicismo já era estranho. Okay? E essa ordem ela é pior. Bom, vamos prosseguir. O artigo prossegue. O catolicismo americano se aliou à franco-maçonaria nos Estados Unidos, de tal modo que a esta organização se filiaram centenas de padres e bispos católicos. Em 1980, o poderoso cardeal Terence Cook, de Nova York, discursou para uma assembleia de 3.000 maçons, usando palavras assim: conheço a vossa firme crença num ser supremo, o grande arquiteto do universo, e os grandes escritos sagrados entregues aos membros da vossa religião. Sempre lembrando que os maçons tentam ocultar que a maçonaria é só uma sociedade, mas não é. Ela é uma religião, isso é fato. E ele diz: eu vos saúdo pela lealdade e zelo dedicado a esses valores antigos. Quer dizer, ele saúda um grupo que claramente é sabido que é satânico, a maçonaria. As palavras do cardeal Cook foram cuidadosamente calculadas, sabendo ele a real significação das mesmas. Para quem não sabe, o grande arquiteto do universo não é outro senão, eles gostam de chamar de Lúcifer, no artigo. É melhor chamar o dragão, ok? O artigo original está Lúcifer, mas eu altero aí colocando entre colchetes dragão, o qual se disfarça na literatura maçônica sob os nomes de Zoroastro, Shiva, Abaddon e outros deuses do paganismo. E Abaddon é o principal. E Abaddon, a Bíblia diz claramente que é o nome de Satanás, do dragão. O artigo prossegue. Quanto aos escritos sagrados da franco-maçonaria,
Todos eles provêm da religião da antiga Roma. Todos eles copiados da religião egípcia e babilônica. Tem se tornado uma prática normal nas falsas igrejas evangélicas, como a dos Mormons, segundo informação do Bible Baptist Ministries, em 10/6/2000. Há alguns anos, líderes do mormonismo admitiram que rituais satânicos têm sido praticados por alguns elderes dessa igreja. O mesmo tem acontecido também em algumas igrejas metodistas e pentecostais, onde o satanismo já é praticado principalmente entre os episcopais e luteranos. Ao contrário da crença protestante, o diabo não é apenas católico. De fato, ele é totalmente ecumênico e se agrega a qualquer falsa religião ou seita, pois é um ser interdenominacional. Bom, aqui o que ele falou, por exemplo, de pentecostais, eu digo que existem uns grupos de pentecostais que são satanistas lá dentro da Igreja Católica e alguns que estão praticando parapsicologia, né? Graças a Deus, a igreja que eu faço parte, a Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal que não pratica parapsicologia. O artigo prossegue. Para ele, qualquer religião ou crença é boa, contanto que não se apoie com exclusividade no Senhor Jesus Cristo e na Bíblia King James, que no Brasil é a fiel da trinitariana. Contudo, essa penetração do satanismo nas igrejas protestantes não nos surpreende, desde que essas igrejas deixaram de protestar contra o erro. A profecia bíblica já nos havia alertado contra a chamada operação do erro. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 a 12. Então, ele colocou protestantes aqui entre aspas. Vamos relevar, eu mostrei para vocês em outros momentos que tanto Lutero, quanto Calvino, quanto Zwingli eram tudo ligado à maçonaria. Inclusive, os calvinistas são os primeiros organizadores dos estatutos da maçonaria. Coisa pesada. Vamos prosseguir no artigo. A operação do erro, na qual iriam mergulhar muitos dos que não se apegassem à verdade, Jesus Cristo, e sua santa palavra, preferindo se enganjar na operação do erro doutrinário. O anticristo é apresentado em Daniel e Apocalipse como um cordeiro que usa chifres e vai dominar sobre todos os incrédulos e apóstatas do planeta. Desse modo, podemos entender por que Satanás já se instalou confortavelmente dentro da Igreja Católica Romana. O assento 666 do Parlamento Europeu continua vago, à espera do seu ocupante. O ecumenismo, que tem promovido a união de todas as religiões sob as bases de uma falsa fé e de um falso amor, é o movimento preparatório para a chegada do homem do pecado, o qual receberá toda a sua energia de Satanás. Temos ouvido os rumores de guerras no mundo inteiro. A decadência moral chegou ao ápice. A corrupção política é generalizada. A violência se instalou nas grandes e pequenas cidades. Tudo isso como um sinal evidente da derrocada final da civilização cristã. Assim ele chama, né? Eu falo, a civilização cristã, na verdade, ele chama é a civilização católica. Né? O cristianismo nunca formou uma civilização. O cristianismo, os cristãos, os verdadeiros cristãos simples, continua sendo uma igreja simples, que foi perseguida pela Igreja Católica, principalmente por rejeitar o batismo infantil. A Igreja Católica decretou a morte dela. As igrejas reformadas fizeram o mesmo, perseguindo e matando aqueles que não aceitavam o batismo infantil. Eles chamam de civilização cristã, mas na verdade é civilização católica. Dando vez ao estabelecimento da religião mundial com o Big Brother de Orwell no comando de tudo e de todos. A internet, para a qual até já foi nomeado um padroeiro católico, Santo Isidoro, o qual indiretamente foi o pai da Inquisição através dos falsos decretos.
vai conectar o Big Brother aos hereges numa fração de minuto. Da igreja de Pérgamo, que o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 12 a 17, chama de trono de Satanás, procede algumas insígnias usadas ocultamente pela hierarquia romana Nova Era. Segundo Slope, em seu livro As Duas Babilônias, símbolos misteriosos foram trazidos de Pérgamo para Roma, sendo um deles o símbolo do deus Esculápio, da medicina, que é uma serpente igual a Satanás. Não é de admirar, então, que um cientista italiano venha se tornar o primeiro criador de um clone humano. Os boatos sobre os clones da seita americana ainda não foram confirmados, levantando-se contra tudo que se chama Deus Criador. Por tudo isso, concordamos com os escritores protestantes e católicos que afirmam ser o Vaticano o refém do diabo. Bom, esse é um artigo, né, que eu extraí desse site apologista, e ele baseou esse site principalmente nesse livro Reféns do Diabo, que vocês podem adquirir, né, e vocês vão ver uma descrição do que é esse movimento chamado jesuítas. Então observe, nós temos um Papa que é o primeiro Papa que veio dos jesuítas, um Papa que ele é acusado na história até da vida dele na Argentina de ser ligado ao comunismo, um Papa com uma história realmente estranha, que está tomando atitudes estranhas. E também existe uma autoridade, uma das maiores autoridades no mundo, no caso, um homem chamado Emmanuel Macron, que, como eu disse no tópico anterior, existe a hipótese de Isaías capítulo 8, versículo 8, né, ele está profetizando que o anticristo se chamaria Emmanuel. E você tem hoje um homem chamado Emmanuel que estudou, formou-se nessa escola que até os católicos reconhecem como sendo um satanismo dentro do catolicismo, que teve papa que tentou exterminar e não conseguiu com essa ordem. É realmente um tempo para nós ficarmos atentos.